Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai montar aí um circuito de eletrônica analógica usando Proteus. O objetivo aí é ajudar alguns colegas, né, que tiveram dificuldade aí de usar determinadas ferramentas de simulação, né, desse software aí tão poderoso. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou abrir o Proteus, estou usando Proteus 8.9. Eu vou criar um projeto, vou vir aqui ó, em New Project. Vou criar um projeto do zero aqui, fazer um passo a passo. Basicamente, vou dar um nome, né? Eu vou chamar aqui de projeto. Aqui eu vou definir aonde eu vou salvar. Eu vou colocar aqui a área de trabalho. Vou dar um next. Aqui ele me pergunta se eu quero criar algum template, né? Tipicamente a gente pode utilizar algum template. Se a gente for fazer um projeto grande, for imprimir numa folha, vamos supor, A2, numa A1, né? Então, isso aqui a gente usa muito quando é um trabalho formal, quando é algo comercial, né? Alguma coisa mais formal aí, do ponto de vista acadêmico. Eu vou deixar aqui com o schematic, basicamente com o padrão, né? O default. Né? Então, nesse projeto vai ter um circuito eletrônico, vai ter uma montagem do circuito, que é o nosso objetivo aqui, né, que ele chama de Schematic Design. Aí a outra parte é o PCB. O Proteus ele é um software que nos possibilita tanto simular circuitos quanto desenvolver layouts de placa de circuito impresso, que é algo bem interessante. É um software fácil, simples da gente construir placa. E a gente tem alguns templates também prontos aí, né, de placas já basicamente com os PCBs já prontos, né? Bibliotecas disso já prontos. A gente não vai trabalhar com layout de placa, a gente não vai desenvolver layout de placa, né? Nesse caso aqui específico. E também, né, a gente não vai trabalhar com nenhum chip programável, né? Nenhum chip da Atmel, nenhum chip da Microchip, né? Enfim, nenhum microcontrolador, nenhum chip programável, nem DSP, nem microcontrolador, nem FPGA, né? Então, basicamente, vai ser uma simulação simples aí. Então, caímos aqui na área de trabalho, né? Depois daquele passo a passo, daquele wizard. O primeiro ponto é selecionar aqui, ó, Component Mode, e vir aqui na biblioteca, clicando nesse pezinho aqui, Pick Device. Então, a ideia basicamente é montar alguma coisa simples aqui. Primeira coisa, eu vou pegar uma fonte. Eu vou chamar aqui, ó, de VSource. VSource, eu busco uma fonte DC, né? Então aqui ó, uma fonte DC, vou dar dois cliques. Eu poderia pegar uma fonte diferente DC? Poderia, como por exemplo, se você digitar battery, né? Então ele basicamente ó, é uma fonte DC também. Eu tenho ela, a gente tem que ficar esperto, né? Porque na hora de selecionar o componente aqui da biblioteca, olhar aqui essa especificação, se está Analog Primitive, se está Spice Model, são elementos que simulam. Se estiver escrito no simulator, né, porque esse objeto, o componente não simula. Então tem outras opções aqui, né, de selecionar, de buscar uma fonte CC. Como também eu tenho a opção de buscar uma fonte CC aqui, ó, em Generate Mode DC. Então isso aqui seria uma fonte CC. É uma fonte simplificada, né? Eu tenho que colocar um ground, uma referência aqui no meu circuito. Mas enfim, é só para ilustrar. Então uma fonte. Eu vou buscar aqui também um resistor genérico. Vou digitar res. Vou buscar um resistor genérico. Né? Para simulação, né, a fim de simulação, o mais fácil é usar esse resistor genérico, que basta você mudar o valor dele. É bem simples, é um resistor genérico e você muda o valor dele. Outra coisa que eu vou pegar aqui, eu vou pegar um LED. Então, posso vir aqui, ó, eu tenho vários LEDs simuláveis, tá vendo? Schematic Model. Eu tenho LEDs de várias cores, ó, azul, vermelho, amarelo. Enfim, vou pegar aqui um LED verde. Dá dois cliques, ele carregou aqui para a biblioteca, ó, LED verde. Vou pegar também um diodo comum. Vou digitar diode. Aqui na busca no Proteus, sempre usando as palavras-chave em inglês, né? Porque é um software que toda a base de dados dele é, né, rotulada aqui, né, com palavras em inglês e códigos comerciais também de componentes. Então vou pegar aqui um diodo, né, e
Posso pegar aqui também um outro elemento, que seria um capacitor, ó, cap. Colocar um capacitor aqui, ó, vou dar 2 cliques, beleza, peguei um capacitor. Vou montar aqui o circuito, ó, vou colocar o V-Source aqui. Basicamente é selecionar e clicar na área de trabalho, ó. Vou colocar um resistor aqui, insere. Venho aqui, ó, posiciono o cursor em cima do terminal, ele já marca diferente, né? Ele já dá uma indicação que você pode fazer a conexão. Clica, né, e simplesmente posiciona no ponto que você desejar. Vou colocar um diodo aqui, né? O que mais? Vou colocar o capacitor aqui em paralelo com a fonte. E vou colocar o LED fechando o circuito. Circuito bem simples mesmo, só para com o objetivo da gente montar aqui para mostrar alguns recursos, né, básicos de busca de componente na biblioteca, simulação, usando instrumentos, né. Então basicamente vou colocar aqui, ó, esse capacitor de 1 micro, esse resistor vou colocar ele de 1K, a fonte eu vou trabalhar com 12. Esse diodo aqui, ó, se eu der 2 cliques nele, tem uma tensão forward, que é a tensão, a queda de tensão, né, direta dele, e a corrente de operação de 10 mili. É claro, normalmente o LED trabalha com correntes aí até pelo menos uns 30, 40 miliamperes, né, mas com 5 mili já é suficiente para ligar um LED, 5 miliamperes de corrente. O diodinho é um diodo genérico, né? Ele não me dá informação da voltage, forward voltage, né? Da tensão direta, quando ele está polarizado direto. Então, se eu colocar aqui para simular, ó, meu LED vai acender, né? Não vai ter mistério nenhum. Para a gente usar os instrumentos, ó, vamos colocar um instrumento. Ó, eu vou vir aqui nesse ponto aqui, instrumentos, DC. Vou colocar aqui um voltímetro DC. Vou colocar um voltímetro em cima do LED. A gente pode usar também uma probe. Se eu vier aqui, ó, selecionar essa opção aqui, Terminals Mode, colocar um ground, uma referência, todos os instrumentos que medem usando um ponto, eles medem considerando a referência do circuito, o ground, o GND. Outra coisa legal, ó, clicou, segurou, arrastou, você pode vir aqui, ó, e movimentar o seu circuito facilmente para onde desejar, certo? Aqui, ó, eu vou colocar um amperímetro, que é o amperímetro do circuito inteiro, né? Que é um circuito série, né? Eu tenho esse capacitor em paralelo aqui com a fonte, mas basicamente eu tenho um circuito série aqui, ó. Fonte, resistor, diodo, LED, fecha circuito, né? Fecha o circuito agora pelo amperímetro. Vou colocar um amperímetro. Veja que eu tenho AC e DC, então eu tenho que escolher o amperímetro DC, porque o nosso circuito aqui é de corrente contínua. Vou colocar aqui então o amperímetro. Pronto, né? Então a gente consegue... vamos colocar uma probe também. Eu vou colocar uma probe aqui nesse ponto. E eu vou colocar uma probe aqui nesse outro ponto. Vou chamar aqui de... vamos chamar aqui de V2. E porque eu vou mudar esse cara aqui de posição. Vou colocar ele aqui. Vou chamar de V1. Bom, circuito muito simples, mas veja que está carregado de elementos. O que importa aqui para a gente é a fonte, resistor, diodo, o LED e o capacitor. O resto não influencia no circuito, né? Aqui é um circuito praticamente ideal, né? Então esses instrumentos, eles não influenciam nem o amperímetro, nem os voltímetros, nem as probes aqui de medida de tensão, né? São probes de tensão. Então veja, vou dar 2 cliques aqui, ó, eu já vou colocar em miliamperes. Aqui eu tenho que selecionar a escala do amperímetro. No voltímetro eu não vou precisar selecionar, que a escala já é a escala que eu preciso. Uma outra ferramenta interessante é essa aqui, ó, Zoom to Area, né? Eu venho aqui, ó, clico, arrasto e clico novamente, e aí ele já posiciona de uma forma mais visualmente adequada, né? Para a gente ter uma experiência visual melhor aqui, aumentando
preenchendo praticamente a área disponível com todo o circuito. Então, para fazer simulação, a gente vem aqui nessa tecla aqui embaixo, ó, Run to Simulation. Então, cliquei aqui, veja que esse voltímetro está indicando 12 volts, que é a tensão ajustada na minha fonte, do meu circuito. O capacitor em corrente contínua, ele é uma chave aberta, né? Então, esse capacitor de 1 micro aqui carrega com 12 volts, então ele vai basicamente ter corrente só no transitório de ligar, de energizar a fonte. Então ele vai ficar carregado com 12 e vai se comportar como uma chave aberta não circulando corrente, né? Com 12 volts direto nos seus terminais. Corrente do meu circuito, ó, 9,06 mil. Bom, por que a corrente está negativa? Fiz de propósito, eu inverti o sentido aqui. Veja que o sentido da corrente convencional, né, é basicamente do positivo para o negativo. E a polaridade do amperímetro está invertida, veja. Aqui a corrente entra, aqui a corrente sai. Então aqui deveria ser o mais e aqui o menos. O único detalhe é que a gente vai ter uma indicação negativa, né? A indicação modular aqui, ela é correta, independente se é mais ou se é menos, certo? Outro ponto, de onde vem esses 9,06 mil? 12. Esse diodo está polarizado diretamente, o LED está polarizado diretamente. Então, né, a gente percebe, ó, se eu tenho aqui 2,22, que é a tensão em cima do LED, e eu tenho nesse ponto aqui, em relação ao terra, né, que é basicamente a tensão do diodo mais a tensão do LED, 2,9. Se eu pegar 2,93 e diminuir por 2,22, a gente vai ter aqui um valor próximo de 0,7 em cima de quem? Em cima do diodo. Esse ponto eu tenho 2,9 e nesse ponto aqui, ó, eu tenho 2,22, que é a própria tensão em cima do LED. Lembrando que o LED agora, ó, já está fechando para o terra. O amperímetro é um curto perfeito, né? Então é como se esse terra aparecesse aqui. Certo? Então 12 menos 2,22 menos aproximadamente 0,7. O que sobra está em cima do meu resistor. Para eu saber essa corrente, é basicamente a tensão nesse resistor dividido pelo valor da resistência. Então a tensão nesse resistor vai ser de 9,06. 9,06 dividido por 1K, que é 1000, né? Vai me dar 9,06 miliamperes, que é o que está indicando aqui. Então, basicamente, aqui a gente usou o V-Source, a fonte de alimentação. A gente usou, basicamente, 2 voltímetros, DC, que a gente busca aqui em instrumentos. A gente usou 2 probes, que a gente pega aqui em probe, né? Se a gente ver aqui, ó, probe mode, a gente tem probe de tensão e corrente. Eu usei a probe de tensão, lembrando que quando eu uso a probe, eu estou medindo a tensão num ponto. Se eu estou usando só um ponto para medir, quer dizer que o outro ponto é o terra, é o ground, é o GND, certo? Nós usamos também um amperímetro, lembrando que é importante você ajustar a escala que você vai medir, né? E os outros componentes miscelâneos. Então, o capacitor, né, aqui como se fosse um filtro na entrada, né, de 1 micro. O diodo LED com uma queda de aproximadamente 2,2 volts na polarização direta, e aí ele ligou. E um diodo PN de silício comum aqui, gerando uma queda de aproximadamente 0,7. Se eu quisesse medir a queda em cima do componente específico, bom, a gente poderia pôr um voltímetro em cima, como por exemplo, do diodo, né? Eu venho aqui, ó, seleciono o voltímetro e ponho o voltímetro aqui desse ponto para esse ponto. Então, eu estou medindo em cima do diodo. Veja que a tensão, ó, aproximadamente 0,7. Queda de tensão. Por quê? Porque o diodo está polarizado diretamente. Eu tenho corrente, né? E para calcular essa corrente, eu tenho que descontar a queda do diodo e a queda do LED. O que sobrou fica na resistência e é a resistência que limita a corrente do meu circuito. Ok? Bom, eu fico por aqui. Espero que essas simples explicações desse simples circuito te ajudem a explorar o Proteus. Um abraço aí e até o próximo vídeo.